som, boa noite. Boa noite, professor Fernando Veras. Nós estamos aqui para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um tema que ele é interessante para as nossas vidas, é algo que é muito importante para o reino de Deus e algo que às vezes é difícil de nós fazermos, né? Mas para que nós possamos começar a estudarmos a Bíblia nessa noite, eu convido você a fechar seus olhos para nós começarmos com Deus. Feche seus olhos e pense em Deus e oremos assim. Bondoso Deus, nós estamos aqui na praça para podermos, Senhor Deus, conversarmos um pouco sobre a Tua Palavra. Explicarmos, Senhor Deus, e aprendermos sobre Ti e te pedimos que Teu Espírito Santo venha usar-nos, venha estar neste local para que o que venhamos a conversar, Senhor Deus, seja para o nosso crescimento espiritual. Nos abençoa, nos perdoa, nos ajuda, Senhor Deus, a querer morar contigo nos céus, é o que te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Hoje nós vamos tratar um tema bem curto, né? Por conta do horário, por conta do meu estado de saúde, mas gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Mateus, ao ar livre, 18. 4 de outubro de 2024, Rua Luiz Guimarães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Este é o professor Fernando Veras, integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Mateus, capítulo 18. Culto ao ar livre, Versículo 4 de outubro 21 de 2024. E 22, este é o professor diz assim, Fernando Mateus, Veras. capítulo 18, 21 e 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, né? Até 70 vezes 7 nós devemos perdoar o nosso irmão. Olha só. Olha só. Havia um costume naquela época que eles utilizavam, que era perdoar uma pessoa até 3 vezes, né? Até 3 vezes. E aí Pedro, o apóstolo Pedro, chegou para Jesus Cristo e perguntou assim: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Nós devemos perdoar 7 vezes? Pedro pegou o que era de costume e ainda aumentou um pouco, né? E Jesus Cristo disse assim: devemos perdoar 70 vezes 7. E esse tema do perdão, queridos irmãos que estão aqui, que estão nos assistindo, é muito importante para Deus e importante na Bíblia também. E importante nas nossas vidas. Deus, ele diz assim, o que ele diz lá no Pai Nosso em relação na oração do Pai Nosso em relação a perdoar? Perdoai-me assim, eu tenho perdoado daquele que nos tem ofendido. Se eu não perdoo, eu estou dizendo para Deus o quê? Deus não me perdoe. E o tema do perdão é algo muito interessante, queridos, porque é algo que faz bem a nós que liberamos o perdão. Imagine que a Lia faça alguma coisa contra mim e eu fique muito magoado e ressentido e chateado. E aí Deus pede que eu a perdoe. Porque quando você está com raiva de alguém, quando você está ressentido com alguém, quando você está chateado, quem é que sofre mais? É você ou a pessoa que você está chateada? Nós sofremos mais. E aí, liberar perdão é algo que você não dá para outra pessoa, você dá a si mesmo. Porque eu conheço algumas pessoas que elas estão presas a outras pessoas por algo que aconteceu no passado e elas não conseguem perdoar. Esse é um tema muito importante hoje em dia, mas também era um tema importante naquela época que o próprio Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até
70 vezes 7. O que é isso? O perdão, ele não pode ter limites. O perdão, nosso perdão, ele deve ser infinito. Se toda vez que a pessoa pecar contra mim, me aborrecer e pedir perdão, eu devo perdoá-los. Gente, o que eu falo de perdão Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sou casado com a Ruth já há algum tempo. Aí suponhamos que ela me traia, certo? Ela me traia e ela pede perdão, eu perdoo ela uma vez. Isso quer dizer que se ela me trair 70 vezes 7, eu tenho que perdoá-la? Tenho que perdoá-la. Mas isso quer dizer que eu tenho que permanecer casado com ela? Não. Uma coisa é perdão, outra coisa é as consequências do ato que foi feito. O que é perdão? É quando eu falo sobre algo e aquilo não me machuca mais. Vou pegar o exemplo que eu dei da Ruth, ela me traiu e eu fiquei muito chateado, muito ressentido com isso, foi muito dolorido, e toda vez que eu lembrava daquela situação eu voltava a sofrer. Toda vez que eu lembrava daquela situação eu voltava a sofrer. Só que aí eu fui conversando com Deus foi trabalhando na minha vida, eu comecei a liberar perdão para Ruth. Isso não quer dizer que eu vou aceitar todas as traições dela. Estou falando questão de perdão. Eu não sou obrigado a viver com ela, porque Deus pede que a gente perdoa. Eu perdoo a ela, não sinto nenhum ressentimento, mas não sou mais casado com ela. Vocês estão entendendo a questão do perdão? É quando você não deseja mais o mal e quando aquilo não faz você a sofrer. E aí, quando nós pensamos em perdão, nós sempre pensamos no outro. A gente sempre acha que é o outro que precisa de perdão. A gente sempre acha que é um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um cônjuge, né? Sei lá, alguém colega do trabalho. Mas a gente precisa entender também que às vezes vocês magoam as pessoas. De 2024, nunca ninguém ficou chateado com você. Nunca você fez algo que fez a pessoa sofrer. Né? Nós também fazemos integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele veio a este mundo nos dar perdão. Porque eu e você, fomos nós quem crucificamos a Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi por causa de mim e de vocês que Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Ele foi crucificado para nos dar esse perdão. E ele anseia que nós possamos receber esse perdão. Porque o perdão, gente, é um presente. Eu pego o perdão e dou para a pessoa, ela pode aceitar ou não, mas eu faço a minha parte. E aí lá em Efésios, gostaria que vocês abrissem seus Bíblias lá em Efésios. Culto ao ar livre. Efésios capítulo 4 de outubro de 2024. Efésios, iniciativa e realização da Igreja Adventista 4. do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Esse é o professor Fernando Veras. Nesse dia 4 de outubro de 2024, a rua Luiz Maranhão, bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que que Jesus Cristo nos pede? Ele pede que nós possamos perdoar. Assim como Ele nos perdoou, nós também precisamos perdoar, praticar o perdão para as pessoas. É uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa muito difícil, mas assim como Cristo nos perdoou e nós que queremos ser imitadores dele, nós também devemos perdoar as pessoas. Se eu perguntar a você, existe alguém que você precisa perdoar? Será que você levantaria a sua mão? Existe alguém que você precisa perdoar? Pois é. A maioria de nós tem pessoas que nós precisamos perdoar. E quando nós não perdoamos, nós estamos fazendo mal a nós principalmente. E tem mais. Deus, ele pede que nós possamos perdoar. E como eu mencionei
pouco tempo atrás, a oração do Pai Nosso diz assim: Senhor, que o Senhor me perdoe assim como eu perdoo aquele que me ofende. Então quer dizer que se eu não perdoo, é um risco muito grande para que Deus também não possa me perdoar. E aí, queridos, assim como Jesus Cristo perdoou a nós, nós precisamos aprender a perdoar as outras pessoas. Não é uma tarefa fácil, eu repito. Não é uma tarefa fácil. Aquela dor que foi causada, aquele sentimento que ainda às vezes dói no nosso coração, às vezes quando a gente lembra recapitula, né? Volta tudo atrás novamente, parece que nós estamos vivendo tudo novamente. Quando a gente lembra, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, porque assim como vocês também, para mim, é difícil perdoar. Mas quando nós pedimos a Deus que coloque em nosso coração 4 de outubro de 2024, Deus Luiz Marais, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Brasil. Uma iniciativa de realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene. Este é o professor me aproximei muito de Deus, né? Naquele período da pandemia, que muitas pessoas estavam morrendo. E uma das vezes eu conversando com Deus, ele disse assim para mim: Fernando, você tem que ligar, pegar o seu telefone e ligar para uma pessoa e pedir perdão para ela. Eu liguei de imediato? Não. Porque aquilo ali era muito difícil para mim. E o que aquela pessoa tinha feito para comigo, eu sempre achava que ela estava errada. Mas mesmo assim, ela estando errada, Deus pediu para que eu a perdoasse. Deus insistiu algumas vezes no meu coração em relação a isso, e com algumas relutâncias, algumas dificuldades que eu coloquei, eu peguei o telefone, liguei para a pessoa e pedi perdão. Eu tenho certeza que aquela ação de pedir perdão foi mais benéfico para mim do que para a pessoa, porque eu fiz aquilo para poder ter um relacionamento melhor com Deus e aquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, primeiro passo, em relação ao perdão, nós precisamos entender que assim como aquela pessoa precisa de perdão, então nós também precisamos de perdão em relação ao que nós fazemos com Cristo Jesus, o que nós fizemos com Ele na cruz do Calvário. Segundo, nós precisamos orar pedindo a Deus que nos ajude a perdoar a pessoa. Eu não estou dizendo que você vai perdoar e esquecer e voltar a conviver. Não é isso que eu estou dizendo. Como o exemplo que eu coloquei com a da Ruth, né? Não porque eu a perdoo se ela me trair, não quer dizer que eu tenho que viver novamente com ela. Mas é que aquela situação ela não me causa mais dor e nem sofrimento. Então peça a Deus, ore ao Senhor para que Ele coloque em seu coração o sentimento de perdão. Porque todos nós precisamos de perdão. E assim como nós gostamos de receber perdão, Deus pede que a gente disponibilize o perdão para as outras pessoas. E quando o versículo que nós lemos em Mateus, quando ele fala assim: quantas vezes devo perdoar meu irmão? É aquela mesma pessoa. Ela lhe magoou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes, 70 vezes. Mas Deus pede que a gente a perdoe. Não é voltar a conviver, não é voltar a esquecer, mas é que aquilo não lhe traga sofrimento nem para você e nem para ela. Deus, Ele quer que nós perdoemos. E talvez tem pessoas aqui que não são mais felizes em suas vidas porque não aprenderam a dar o perdão. E quando Jesus Cristo pede que a gente perdoe, é porque isso Ele faz, Ele sabe que isso faz bem a cada um de nós. E ainda tem mais. Em relação ao perdão, sabe, Afonso, a gente sempre pensa que muitas vezes nós devemos perdoar as outras pessoas, mas existem pessoas que não conseguem perdoar a si mesmo. Existem pessoas porque algo que fez no passado, algo que aconteceu algum tempo atrás, ela não consegue perdoar a ela mesma. Me diga uma coisa, se você não consegue perdoar a você mesmo, como é que Deus vai perdoar você? Porque algumas vezes até esse momento eu falei de perdoar o outro, mas nós também temos necessidade de perdoar a nós mesmos. Todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza que se nós olhássemos para trás e pudéssemos voltar no tempo, tinha coisas que nós faríamos diferente. Eu tenho certeza disso. E alguma dessas situações a gente não tem sabendo conviver com ela. E nós precisamos também perdoar a nós mesmos. Não arrastar
uma dor lá de trás para cá que nos traz sofrimento até hoje. O mesmo Deus que nos ajuda a perdoar as outras pessoas, nossos semelhantes, esse mesmo Deus, ele pode nos ajudar a perdoar a nós mesmos. Vocês já ouviram ouvir falar de doenças psicossomáticas? São aquelas doenças da mente que atrapalham todo o corpo? Pois é, a falta de perdão, ela pode trazer doenças para você. Não é à toa que Deus achou esse tema tão importante, que ele falou tanto na Bíblia, porque ele sabe que não perdoar traz um mal gigantesco para cada um de nós. Se você precisa perdoar alguém, se você precisa perdoar a si mesmo e não consegue, peça a Deus que Ele vai agir em nossos corações e fazer com que a gente perdoe. Queridos, nós, através dos nossos pecados hoje, crucificamos Jesus Cristo na cruz do Calvário e lá Ele orou: Senhor, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. E Deus nos deu o perdão. E assim como eles deu o perdão, e além do perdão, a salvação por meio de Cristo Jesus, que nós também possamos dar o perdão para as pessoas. E se preciso for, que nós também possamos dar o perdão a cada um de nós. Que Deus abençoe e que a gente ore. Chegar em casa, você ore. Vou orar daqui a pouco, mas você ore, peça perdão a Deus. Peça que Deus coloque em seu coração o perdão. Porque só assim nós conseguiremos nos aproximar mais de Deus e sermos pessoas mais felizes. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a mim, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Culto ao ar livre, 4 de outubro de 2024. Esse é o professor Fernando Veras. Vamos orar? Vamos ao momento da oração. Grandioso Deus, te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor colocou na Tua palavra a necessidade e a importância de nós perdoarmos. Quando Pedro falou com o Senhor disse que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7. Quando o Senhor esteve na cruz do Calvário, o Senhor nos perdoou. Quando o Senhor, através do Teu servo, o apóstolo Paulo, escreveu a carta aos Efésios, o Senhor falou que nós devemos perdoar imitando a Deus, nosso Pai. Mas o Senhor sabe também, Senhor, que muitas vezes é difícil nós perdoarmos. Por isso, nesse momento, nós estamos aqui te suplicando, te pedindo, para que o Senhor coloque em nossos corações o desejo de perdoar. Coloque o perdão, Senhor Deus, em nossas vidas, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos perdoar. Talvez, Senhor Deus, tenhamos pessoas aqui em que elas precisam perdoar. Elas não conseguem viver a plenitude de uma felicidade de vida aqui porque elas não conseguem perdoar. Por isso, Pai querido, ajude-as para que elas possam perdoar aquelas pessoas que necessitam de perdão. Porque nós sabemos que quando nós perdoamos é um benefício principalmente para nós. Talvez, Senhor Deus, existam pessoas aqui que precisam se perdoar por algo que tenha feito no passado. O Teu perdão, Senhor Deus, é dado a cada um de nós. E esse perdão deve ser internalizado nas nossas vidas de tal maneira que nós também possamos nos perdoar e não trazer cicatrizes, ressentimentos de coisas do passado. Pai querido, nesse momento nós queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos para que o Senhor trabalhe de maneira poderosa em nossa vida. Tu conheces, Senhor Deus, as lutas de cada pessoa que está aqui, presente na praça, as pessoas que estão nas calçadas, os que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor as visite, que o Senhor as liberte, Senhor Deus, da culpa e que o Senhor os liberte, Senhor Deus, desse sentimento tão ruim que é a falta de dar perdão. Nos abençoa, nos fortalece em Cristo Jesus e nos salva para o Teu reino. É o que te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus nos abençoe, tenhamos todos uma boa noite. Valeu, Jesus. Portanto, concluído aí o culto ao ar livre deste dia 4 de outubro de 2024. Vamos aqui, e 3 vamos kits ouvir aqui, agora macarronada. A professora Ruth vai fazer sorteios, né? 4 de outubro de 2024, culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alboruene, Rua Luiz Guimarães, bairro Alboruene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Primeiro é o Afonso. Brasil. Olha aí, Afonso, pegar seu kit macarronada aqui. Kit macarronada para Afonso, que maravilha. Pegando ela 2, ó. Aqui, muito obrigado, professor.
Próximo vai ser Aqui, o kit macarronado que a Afonso Machado acabou de... a irmã Rosimeire. Bora receber. lá, irmã Rosimeire. Irmã Rosimeire. A próximo. 4 de outubro de 2024. Dona Edna, ao ar vem cá, minha irmã. livre, uma iniciativa e realização Só da kit igreja macarronada. Pega uma, pega outra, pega outra. Sétimo dia E do dá bairro tudo certo, de e agora vamos para Alvoreno. o Está acontecendo uma seresta aqui bem próxima, né? E nós estamos tentando aqui fazermos um vídeo onde não haja direitos autorais gerados pelas músicas cantadas aí na seresta aqui próximo. Observe como tem gente aqui hoje. Ó. Alô, Jesus. Vamos agora à sopa. Vamos lá para, como diz o Marcos Cláudio, né? Forra bucho, esquenta o bucho ali, vamos lá. Eu posso até estar aflito.